Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar do tema, né, da primeira semana do volume 4 do PET aí pros sextos anos, né? O tema da primeira semana para vocês aí dos sextos anos fala sobre a localização, né, a orientação, né, dentro do espaço geográfico, como que ela é feita, como que se dá, né, essa orientação. É de suma importância essa matéria, né, a gente falar sobre ela, estudar ela, né, porque inclusive ela serve para o nosso dia a dia, né. Bom, gente, a orientação, né, e a localização, consequentemente, dentro do espaço geográfico, ela tem variadas formas de acontecer. A gente pode utilizar diversos meios. Meios mais antigos, que eram usados pelos povos antigos, né, como, por exemplo, a posição do Sol. Né? A gente sabe que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, não é isso? Então, a partir da posição, do posicionamento do Sol, a gente consegue se orientar, né, dentro de um espaço geográfico. Obviamente que, e aí com isso também, né, a partir dessa orientação pelo Sol, criou-se as rodas do vento, que aí tem o norte, o sul, né, o leste, o oeste, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste, né, os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, né, mas os mais usados mesmo para a gente vão ser primeiro os cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, e os colaterais, né, que sudeste, sudoeste, nordeste e noroeste. E essa orientação dentro do espaço, né, dentro do planeta em si, ela vai sofrendo evolução, né, vai tendo desenvolvimento tecnológico dentro disso, né, os pesquisadores da área, né, os geógrafos e outros, os topógrafos, né, utilizam muito essa orientação e localização, os meios de locomoção, né, barcos, né, os navios, os aviões, os próprios carros, né, precisam muito desse sistema e vão desenvolvendo métodos para que haja uma melhor orientação, uma melhor localização dentro do espaço geográfico. Partindo desse pressuposto, a primeira coisa que foi inventada pelo homem, pelo ser humano, né, para nos auxiliar nesse processo, foi a invenção das coordenadas geográficas, né? As coordenadas geográficas, gente, nada mais é que linhas imaginárias que traçam todo o planeta Terra, ok? Elas, obviamente, não existem de verdade, né? Você não vai pegar um carro, sair caçando um paralelo X, o meridiano Y, porque elas não existem verdade. Elas vão existir nos mapas, né? Nos GPS, em todos os mecanismos, né, de orientação e localização existentes, né? Então criou-se esses métodos para melhorar, para nos auxiliar na localização e orientação dentro do espaço geográfico. Aí depois eu vou mostrar para vocês uma por uma, mas aí tem, né, os meridianos e os paralelos, né? Tem a medida entre os meridianos, que é de um meridiano por outro, que é medida em grau, que são as longitudes, né? E a medida de um paralelo para o outro, também que é em grau, são as longitudes, ok? Eu vou mostrar o mapa das coordenadas geográficas depois para vocês terem uma melhor noção disso, né? Inclusive, tanto os meridianos quanto os paralelos, né? O meridiano de Greenwich e a linha do Equador, que é um dos paralelos, divide a Terra em diferentes hemisférios, né? O meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério Oriente e Ocidente, né? E a linha do Equador divide a Terra no hemisfério Norte e o hemisfério Sul, ok? E aí, a gente, consequentemente, a gente vai ter vários outros paralelos, vários outros meridianos, cada um com um grau diferente, e a partir disso você consegue se localizar em qualquer parte do planeta,
né? É óbvio que você vai precisar de um equipamento de localização de orientação, ou seja, uma bússola. A bússola não traz esse tipo de coisa, a bússola mais é para os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os colaterais também. Mas temos outros aparelhos de localização e orientação. O principal que é usado aí, né, inclusive pelos meios de locomoção, que é o GPS, né? Mas o GPS nada mais do que parte dessa linha de coordenadas geográficas, né? É um sistema desenvolvido, um desenvolvimento tecnológico muito recente, né? Tem os mais antigos, mas tem os mais recentes, né? Um desenvolvimento tecnológico revolucionário, mas ele parte, né? O GPS, o sistema do GPS ali, usa isso aqui que eu tô falando para vocês, as coordenadas geográficas, ok? Então, só para vocês terem ideia, a importância, né, da gente saber sobre elas, né? Não só do ponto de vista educacional, né, do ponto de vista da escola em si, mas para o dia a dia nosso, né? Você pode se utilizar disso. Por exemplo, essa questão da orientação do Sol, olha como ela é importante. Já aconteceu um acidente, né, com um avião que o piloto estava indo para uma direção, eu não me lembro ao certo, eu li sobre esse acidente, mas suponha que o avião ele estava indo em sentido ele estava indo em sentido ao leste. Ele teria que estar indo em sentido ao leste, né? E isso já era um horário que o sol estava se pondo. Ou seja, se ele estava indo em sentido ao leste e era o horário do sol estar se pondo, né? O piloto não deveria estar vendo o sol. O sol deveria estar atrás dele, né? Ele não deveria estar vendo. Ele perdeu o contato com a torre de comando e continuou o caminho, a viagem dele, né? Sem o contato com a torre nenhum e perdeu também os instrumentos de localização, orientação, GPS e tudo mais que ele tinha. Foi no sentido que ele continuava, só que ele mudou de rota e não percebeu. Então ele tinha que ir para leste, só que ele estava indo para oeste. O sol estava à frente dele, né? E ele não percebeu isso. Se ele tivesse tido essa percepção, ele tinha percebido que ele tinha mudado de rota. Porque pelo horário que era, o sol não deveria estar à frente dele, o sol deveria estar atrás, né? E aí talvez ele tentaria um pouso mais forçado, né? E aí o que ocorreu? Acabou a gasolina e o avião caiu, né? Então faltou um pouco de percepção do piloto enquanto a isso, em relação a isso. Então olha pra vocês verem como que é importante, né? Uma simples percepção do sol dá pra gente dá para nos orientar, nos localizar um pouco dentro do espaço geográfico. Agora eu vou mostrar para vocês as linhas, né, as coordenadas geográficas, mostrar quais são, explicar para vocês, ok? Bom, pessoal, aí tá as coordenadas geográficas, né? Tem dois desenhos aí do planeta Terra, né? Um mostrando os meridianos, aqui é o meridianos, e o outro mostrando os paralelos. Bom, os meridianos, gente. Os meridianos são linhas que traçam a Terra de norte a sul, né? Elas vão traçando a Terra de norte a sul. Então aqui a gente tem os meridianos, ó. Né? O principal deles é o que traça ao meio, né? Que é o de 0 grau que a gente fala, que é o meridiano de Greenwich. Ele divide a Terra em hemisfério ocidental e oriental, ok? Ocidental e oriental, Oriente no leste, Ocidente no oeste, ok? E temos esses espaços entre eles, né? Cada um desses meridianos tem 1 grau, aqui é 0 grau, ele vai aumentando de 180 graus em 180, né? Então, cada um deles tem 1 grau. A diferença de um para o outro a gente chama de longitude. Então, a longitude é a diferença de um meridiano para o outro, ok? Então, o meridiano de Greenwich, ele corta a Terra em hemisfério ocidental e oriental e ocidental, ok? E são essas linhas que
cortam a terra de norte a sul. Já os paralelos, gente, eles cortam a terra de leste a oeste, né? Eles cortam a terra verticalmente, os meridianos. Os meridianos verticalmente e os paralelos horizontalmente, né? Os paralelos de leste a oeste, os meridianos de norte a sul. Olha aqui, isso aqui é um paralelo, isso aqui é outro, e vai assim vai. O principal paralelo que a gente tem é a linha do Equador, que também é 0 grau. E ela também divide a Terra em dois hemisférios, só que aqui é o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? E a diferença de graus de um paralelo para o outro a gente chama de latitude, ok? É basicamente isso, são essas as coordenadas geográficas, né? Todo esse aparato tecnológico, como GPS e outros, se utiliza de coordenadas geográficas para nos orientar, né? Então elas são, né, de suma importância para a localização e orientação dentro do planeta. Então, pessoal, é basicamente isso. A matéria dessa semana são as coordenadas geográficas, explicar as coordenadas geográficas. Vocês podem fazer as atividades. A gente vai ver que, inclusive, as coordenadas geográficas elas são usadas para medir os fusos horários pelo mundo afora. Só que isso é matéria para as próximas semanas. Vocês vão ver isso nas próximas semanas desse volume 4 aí, dos PETs, ok? Então pode fazer as atividades da primeira semana.